Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos aqui juntos um pouco mais para estudar acerca da palavra de Deus e vamos conversar um pouquinho acerca de um assunto que tem me incomodado já há bastante tempo, a questão da nossa postura cristã, aquilo que Deus realmente quer de nós, qual o padrão de vida que nós temos que ter e algumas questões que foram muito mal interpretadas ao longo do tempo e foi causando dissensões, libertinagens, trazendo aspectos para a vida cristã daquilo que não condiz de fato ao cristianismo. Por quê? Cristão é aquilo que eu sou, não é a denominação que eu pertenço ou aquilo que eu estou naquele momento. Mas ser cristão é ter a vida baseada na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que eu tenho para propor hoje para vocês é estudar um pouquinho a respeito do ser cristão, da postura cristã, né? Porque isto, como eu já disse, é algo que vem me incomodando já há algum tempo, já há alguns anos, esta questão da postura e o discurso que o próprio cristão tem acerca de como ele deve ser e as desculpas que são usadas quando se faz algo diferente, fora da conformidade cristã e se conformando com aquilo que no meio cristão se chama de mundo, ou seja, daquilo que desagrada a Deus. Quando o cristão utiliza essa expressão, né, como o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, onde ele fala que nós não podemos nos conformar com este mundo, conformar é tomar forma, então nós não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformar pela renovação da nossa mente em Cristo, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para aqueles que de fato querem experimentar a vontade de Deus, ele tem uma postura a seguir, ele tem um alvo a chegar, ele tem uma maneira de ser em que Deus traz os padrões de como nós devemos ser enquanto cristãos. E um texto que me chama bastante atenção a respeito disso é o que fala a respeito do aspecto da graça, porque é aí que começa o problema da má interpretação bíblica. As pessoas tratam a expressão da graça de uma maneira muito superficial e trazendo aquela perspectiva que fala que as obras não levam à salvação, as obras não salvam ninguém, porque tudo é salvo pela graça, todo cristão é salvo pela graça. Só que as pessoas não compreendem na essência o que é graça, as pessoas têm dificuldade de compreender o que é crença, o que é fé. Enquanto não se compreende esses aspectos, vai ser muito difícil ter uma postura de fato cristã. O texto de Efésios, capítulo 2, os versículos de 8 a 10, e aí, quando nós lemos esse texto, nós temos que fazer esta leitura por inteiro, né, nesse contexto, para que a gente possa ter, de fato, a base da interpretação correta daquilo que nós estamos buscando. O que é graça? O que é crença? O que é fé? Como lidamos com essas questões? Então, Efésios, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, o texto é bastante conhecido porque o texto diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E a pergunta que sempre fica é: obras levam à salvação? Sim ou não? Obras salvam? Sim ou não? Né? Então, quando nós utilizamos a Bíblia na interpretação da maneira correta,
daí sim nós vamos saber se as obras salvam ou não, se as obras conduzem à salvação ou não, qual o papel das obras na vida do cristão. Então, este texto do apóstolo Paulo, normalmente é lido somente o versículo 8 e é muito mal interpretado. Porque o versículo 8 fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tá? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E normalmente o que se traduz, os que se interpreta a respeito desse versículo. Ele fala que, porque pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor imerecido, por aquilo que eu não mereço, o sacrifício de Jesus na cruz eu não merecia. Então, por aquilo que eu não mereço, eu sou salvo, mediante a fé, mediante crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele fez o sacrifício, que ele ressuscitou, né? Então, e aí se fecha o resumo da compreensão. Mas não é só isso que o texto está falando. Ele vai muito além disso. Porque a própria compreensão da expressão da graça e da fé não se limita simplesmente a um favor imerecido e não se limita simplesmente a acreditar em Jesus como Filho de Deus ou acreditar no sacrifício de Jesus na cruz, na sua morte e ressurreição. O texto de Tiago, por exemplo, ele nos diz: creres tu que existe um só Deus? Fazes muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Então, se fosse dessa maneira, simplesmente crer, simplesmente acreditar, simplesmente ter a fé, né, até os demônios seriam salvos, porque o texto bíblico fala que até os demônios creem e tremem, né? Eu costumo dizer que tem demônios que estão melhores do que muita gente, porque os demônios creem e tremem. Tem gente que, apesar de crer, não treme mais diante de Deus, né? Acha tem uma relação tão íntima com Deus na sua percepção humana que ele não tem mais o respeito, não tem mais o temor, não tem mais a postura correta que deveria ter. Então, o que significa de fato, porque pela graça sois salvos, e como ocorre a salvação e como as obras, né, o quanto as obras têm influência nesse processo salvífico, nesse processo da soterologia, como a gente diz dentro da teologia acadêmica, a teologia formal. O processo da salvação, eu sou salvo pelas obras, como foi o processo desde o início? É claro que desde o início, todo ser humano foi salvo pela graça. O problema é a compreensão do que significa isso. E a graça, ela vai estar relacionada com a fé e vai estar relacionada com as obras. É por isso que Tiago também escreve que a fé sem obras é morta. Ou seja, se eu simplesmente acreditar, mas o que eu creio não muda a minha postura de vida, não altera a minha maneira de ser, não muda o meu comportamento, meu pensamento, os meus relacionamentos, os ambientes aos quais eu participo, se não há nenhuma mudança na minha conduta de vida, na minha expressão de vida para se adequar ao reino de Deus, então não houve aprendizado. Essa fé que esta pessoa está professando, sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança, é simplesmente morta, é simplesmente inválida. Então, o que o texto está dizendo? Nós somos salvos pelas obras? Qual o papel das obras na nossa experiência cristã e na nossa experiência de salvação? Primeiro, nós temos que compreender o que é graça, o que é fé, o que é crença. A palavra de Deus nos diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Né? O que significa isso? O primeiro papel do ser humano, né, enquanto livre-arbítrio, enquanto a sua postura e possibilidade de escolha, de decisão humana pelo livre-arbítrio, o seu primeiro aspecto é crer.
Você pode, humanamente, decidir crer em qualquer coisa, naquilo que você quer crer. Tem pessoas que creem em disco voador, tem pessoa que crê em contos como A Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê, né? Tem pessoas que creem em fantasmas. As pessoas escolhem o que elas querem crer. Isto é uma postura humana, uma decisão humana. O ser humano pode escolher naquilo que ele deve crer. E dentre essas escolhas, você pode escolher crer na palavra de Deus como única regra de fé e prática. Você pode escolher crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode escolher crer. O crer, ele vem de uma experiência, né? Quando você começa a ter experiência com a Bíblia, você passa a crer por uma decisão pessoal. Então, quando você coloca a palavra de Deus em prática, você começa a crer, você decide acreditar, você começa a ver os resultados. Agora, dentro da perspectiva do crer, naquilo que vem de Deus, de crer na palavra de Deus, na revelação de Deus, quando você crê, o Espírito Santo, né, a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, né, fala a respeito dos dons espirituais, e ali fala que quando você se aproxima de Deus, quando você é conduzido pelo Espírito Santo, então você recebe o dom da fé. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 4 em diante. Olha o que o texto diz. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outros, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade de interpretá-las. Então, aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, nós temos os dons espirituais. E dentro dessa perspectiva dos dons espirituais, nós temos a fé. Tá? Então, vamos lá. O que acontece? Na nossa questão humana, nós temos o livre-arbítrio para decidir crer naquilo que nós queremos. E quando nós cremos na Bíblia como palavra de Deus e colocamos em prática, começamos a ter relacionamento com o Espírito Santo, então o Espírito Santo nos dá o dom da fé. E aí, o que é o dom da fé? A fé é um passo a mais dentro da própria crença, porque a fé, ela nos faz crer naquilo que nós não vimos, naquilo que nós não participamos, mas nós temos a certeza, a convicção de que existiu, de que existe e que existirá no futuro. Então, o Espírito Santo, trazendo o dom da fé, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele nos convence de que nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo, que se entregou na cruz por nós. Nós não vimos este fato acontecer, nós não vimos Jesus ser crucificado, não vimos ele ser ressuscitado, nós não vimos, né, não acompanhamos esses fatos, mas nós cremos sem duvidar, porque isto é parte do aspecto da fé. É o Espírito Santo que nos concede este posicionamento de compreender que mesmo aquilo que eu não vejo fisicamente, que eu não participo fisicamente, mas eu creio, porque, como diz o apóstolo Paulo em Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem.
né? Então, eu decido crer na palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em prática, o Espírito Santo me dá o dom da fé, e a fé faz com que eu acredite mesmo naquilo que eu não veja, né? Eu acredito quando Jesus inspirou para que ficasse registrado na Bíblia que ele ia preparar lugar para onde ele estiver, nós estejamos também. Então, eu acredito que exista um lugar preparado no reino celestial para todos nós. Eu acredito na ressurreição e na vida eterna. Eu acredito, né, na palavra de Deus, em todos os seus ensinos e direcionamentos, e coloco em prática na minha vida. E esta prática é que são as obras que vão sendo geradas por aquilo que eu creio e desenvolvo pela fé. Então, voltando ao texto de Efésios, capítulo 2, nós temos aqui uma compreensão agora um pouco melhor do que é fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque para agradar a Deus, eu tenho que praticar até aquilo que, humanamente falando, eu não posso ter uma experiência real, né? Eu não posso ter uma experiência de visitar o lugar onde Jesus Cristo preparou para mim na vida eterna. Eu não tenho essa experiência, mas eu não tenho dúvidas que esse lugar existe. Então, isto está dentro do aspecto da fé. Então, pela graça eu sou salvo, primeiramente, mediante a fé. E mediante a fé, mediante aquilo que eu acredito, mediante aquilo que o Espírito Santo me convence, mesmo naquilo que eu não posso ter uma experiência 100% humana, é pela prática dessas questões é que eu sou salvo. Então, a prática, o que é de fato? A prática nada mais é do que o que nós chamamos de obras. E aí volta a pergunta. Então, as obras levam à salvação? Né? E nós vamos responder essa pergunta, né, aos poucos, devagar, para que fique bem compreensível para que todas as pessoas possam entender. Obras geram salvação? Né? Então, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, em primeiro lugar, eu tenho que crer na palavra de Deus, eu tenho que colocar essa palavra em prática e pelas minhas obras, pela prática da palavra, né, é que eu vou sendo salvo a cada dia. A salvação é um processo inverso à morte. Assim como a morte é um processo, a salvação também é um processo diário. Nós estamos sendo salvos todos os dias, né? A cada dia buscando mais de Deus, compreendendo mais a palavra de Deus, buscando mais crescimento, buscando direcionamento e compreensão das Escrituras e buscando agradar o coração de Deus. E aí que a gente começa a compreender melhor a expressão da graça. O que é graça? Graça, a palavra graça, aqui no Novo Testamento, que é escrito em grego, a palavra em si é charis, né? A palavra que vem do hebraico é ren, né? E a palavra do grego é charis. Ren e charis, eles vão ter a mesma vertente, vão ter a mesma base, que é transmitir alegria. É do caris que vem a nossa expressão na língua portuguesa, carismático. O que é uma pessoa carismática? É aquele que promove alegria no coração do outro, é aquele que de alguma maneira promove bem-estar, promove paz, promove, né, esta felicidade, esta alegria. Existem muitas pessoas que são, de fato, carismáticas. Nós vemos pessoas que têm grande carisma e assim consegue atrair muita gente, consegue levar pessoas
a ser seus fãs, né? Ser seus seguidores, porque são pessoas que receberam o dom de Deus da alegria, de transmitir a alegria. E transmitir o evangelho, que é a boa palavra de Deus, é transmitir alegria. Então, nós, como cristãos, nós temos que ser carismáticos também, nós temos que transmitir alegria. Mas tem pessoas que receberam um dom especial de Deus dentro dessa questão do carisma, e ele atrai multidões, ele tem muitos seguidores, tem milhões de seguidores, até muitas vezes. Mas a questão é que graça, né, é traduzido na Bíblia em algumas vezes como a expressão da graça, e em outras vezes como o verbo alegrar mesmo, né? A expressão da alegria. Então, porque pela graça sois salvos, pela alegria que você promove no coração de Deus é que você é salvo. Pela alegria que você promove no coração de Deus, você é salvo. E aí nós temos a segunda vertente da graça. Quando nós observamos a expressão da graça enquanto favor imerecido, não é que isso está errado, né? Existe esse contexto também, dentro da própria expressão, de que a graça é um favor imerecido. Agora, esta não é a única vertente, porque Jesus, na cruz, quando ele declara que tudo está consumado, isso significa o quê? Né? Que tudo está consumado no tocante ao que era de responsabilidade dele. Ou seja, todas as profecias que foram feitas a respeito de Jesus foram cumpridas. Tudo o que ele poderia fazer no aspecto de trazer a salvação para todo aquele que nele crê, já está feito. Né? Dentro do aspecto da salvação, Jesus já fez tudo o que poderia ser feito. Agora, a salvação, ela é pessoal, depende de cada um, né? E ela vai ser desenvolvida a cada um como? Crendo, como diz a Bíblia, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Por quê? Porque crer é uma decisão. Então, se a pessoa toma a decisão de não crer, automaticamente ele já está condenado, porque o mundo inteiro já está condenado. A oportunidade que nós temos é de salvação para a ressurreição e vida eterna, porque condenado à morte, todos nós já estamos, todos nós vamos passar pela morte. Porque, como diz a palavra de Deus, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, o salário do pecado é a morte, todos nós vamos passar pela morte. Agora a questão é como eu vou lidar com isto para reverter esse processo. Eu não posso evitar a morte, mas eu posso evitar permanecer na morte. Como? Voltando para Deus através de Jesus Cristo, que se entregou por sacrifício perfeito, bom e agradável a Deus. E agradável é aquilo que alegrou o coração de Deus. A gente volta da expressão da graça, a expressão do caris, aquilo que alegra o coração de Deus. E sempre foi assim a relação de salvação desde o princípio. Deus sempre deu a oportunidade de salvação, né? A morte, ela foi implantada no ser humano como um processo exatamente para que dentro deste processo haja a possibilidade de arrependimento. Então, Deus, ele nos deu um tempo de vida para que dentro desse tempo de vida nós tenhamos a oportunidade de arrependimento, de volta para ele. Então, quando nós olhamos, né, para que nós tenhamos um texto bíblico para isso, observe lá em Gênesis capítulo 6, né? Se você tiver com uma Bíblia aí, pode acompanhar comigo. Gênesis capítulo 6, nós temos ali a história do dilúvio, a história de Noé, o que aconteceu com o mundo neste primeiro momento. O mundo foi
corrompido pelo pecado, as pessoas se tornaram extremamente más e Deus decidiu destruir todas as coisas pelo dilúvio, mas Noé e a sua família foi salva. Como que Noé e a sua família foi salva? Foi pelas obras ou foi pela graça? Né? Como que Noé foi salvo? Foi pela lei? Não, a salvação sempre teve o mesmo aspecto. Observe aqui, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Olha o que o texto diz, para que nós possamos ter um contexto de interpretação de fato. Então, observem aqui, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus limitou a longevidade. O homem, ele vai viver até 120 anos, porque antes vivia muito mais. Né? Então, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes e varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, e os répteis, e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha o versículo 8, vou repetir aqui. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, observe o contexto de Gênesis 6. Por que que Deus está destruindo a humanidade, destruindo a criação? Por que que ele está destruindo? Porque o próprio texto fala, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que o desígnio do seu coração era mau. Então se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Ou seja, as obras más dos homens entristecem o coração de Deus. Aquilo que nós fazemos de maldade, aquilo que nós fazemos contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a direção do Espírito Santo, contra a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então, tudo o que o ser humano se posiciona contra Deus, né? Tudo que é posicionado contra Deus entristece o coração de Deus. Em contrapartida, tudo aquilo que nós fazemos segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, tudo aquilo que nós praticamos, vivemos, todas as obras que nós vivemos, orientadas pelo Espírito Santo dentro da Bíblia como única regra de fé e prática, então, desta maneira, nós alegramos o coração de Deus. E se nós alegramos o coração de Deus, né, esta alegria no coração de Deus, o cáris, ele é interpretado como graça. Então, olha aqui, como que Noé foi salvo? Olha o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Como que Noé achou graça diante do Senhor? Deus se entristeceu com toda a humanidade, porque a humanidade era extremamente má. Agora, Noé, não. Noé, pela sua postura de vida, pela sua obediência, pelas suas obras, ele alegrou o coração de Deus. Como é que a gente sabe disso? Olha o versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
Versículo 9, novamente. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Noé, como é que ele recebeu graça? Ele alegrou o coração de Deus. Esta é a segunda vertente da graça que não pode ser esquecida. De fato, nós temos uma face da graça, que é a primeira vertente, que é o favor imerecido. Nós não merecíamos o sacrifício de Jesus na cruz, nós não merecemos os cuidados de Deus, não merecemos a provisão de Deus, não são as obras que nos fazem merecedores, mas elas têm uma grande importância para Deus, para alegrar o coração de Deus, e Deus, ele nos confere a graça, ele nos confere esta alegria, quando nós alegramos o coração de Deus, ele também alegra o nosso coração e quer estar conosco. Ele quer caminhar conosco. E aqui o texto fala, no final do versículo 9, que Noé andava com Deus. Noé não era simplesmente, tinha momentos de oração, momentos de culto, não. Noé andava com Deus na mente, no coração. Andar com Deus, o que significa isso? Você pode andar com Deus de uma maneira muito simples. Tudo o que você for fazer todos os dias, pare primeiro e pense: isto vai agradar o coração de Deus? Esta minha decisão, este lugar, a minha roupa, a minha alimentação, o meu vocabulário, a minha maneira de falar, as minhas amizades, isto alegra o coração de Deus ou entristece o coração de Deus? Isso está gerando graça no coração de Deus? Está gerando alegria no coração de Deus? Então, nós vemos aqui de uma maneira muito clara que, desde o princípio, a salvação foi pela graça. Mas o que é graça? Primeiro, um perdão que nós não merecemos, mas também, dentro da nossa perspectiva, da prática do que Deus instituiu para nós, nós alegramos o coração de Deus. Caris, né? Nós somos carismáticos a Deus quando nós praticamos os seus desígnios, os seus mandamentos, as suas ordens. E este é o nosso propósito como cristãos. O que nós queremos? Nós queremos simplesmente, independente da sua denominação, do vínculo religioso que você tenha, né, como se costuma falar, independente da placa da sua igreja, né, o que todos querem como cristãos é alegrar o coração de Deus, porque é desta maneira que nós chegaremos à salvação. E o que alegra o coração de Deus? Olha que Jesus, nos seus 3 últimos anos de vida, ali do ministério mais efetivo, ele reuniu seus discípulos e depois desses 3 anos ele fala: olha, eu quero chamar vocês de amigos. Deus quer ser nosso amigo, ele quer caminhar conosco, assim como ele andou com Noé, andou com Abraão, com Elias, com Enoque, com todos os profetas, com todos aqueles que o buscaram de coração, em espírito e em verdade. Então, Deus quer caminhar conosco, ele quer ser nosso amigo. Mas o que Jesus fala? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, o fato de Jesus ser nosso amigo, de Deus ser nosso amigo, não limita a questão dele ser o nosso Senhor. Ele é nosso amigo, mas ele jamais vai deixar de ser Senhor, porque para que ele seja nosso Salvador, ele tem que ser também Senhor, porque a questão é, né, se eu não aceito Jesus Cristo como meu Senhor, então eu também não tenho como Salvador, porque se eu não obedeço ao senhorio de Jesus, ele não vai ser meu amigo e não pode me salvar. É o que ele fala, né, quando ele diz, né, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Aqui em Gênesis capítulo 6, é muito claro essa perspectiva que desde o começo, né, todos aqueles que desagradam a Deus vão para a destruição, e aqueles que alegram o coração de Deus, né, Deus toma para si. Então, olha aqui, versículo 9, Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era um homem, em primeiro lugar aqui, Noé era um homem justo. O que significa justo?
A expressão justo ou justiça, tissadi do hebraico, a expressão de justo é aquele que anda em conformidade, em paralelo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Justo é aquele que anda em paralelo, em conformidade com a palavra de Deus. A ideia do justo na Bíblia é a ideia de um fio de prumo, né? Quem trabalha com construção civil sabe bem o que é isso. O que é um fio de prumo? O fio de prumo, ele é um cordão com um pêndulo, onde a pessoa, quando pega esse cordão, né? Quando ele pega esse cordão com o pêndulo, à medida que ele vai levantando a parede, ele coloca esse cordão ali com o pêndulo para ver se a parede está subindo alinhada. O pêndulo não pode nem encostar na parede e nem se afastar da parede. Ele tem que ir subindo de maneira paralela, né? Por quê? Porque se ele encostar na parede é porque a parede está torta para um lado. Se ele se afastar da parede é porque a parede está torta para o outro lado. É por isso que a Bíblia fala que nós não podemos nos afastar de Deus nem para a direita e nem para a esquerda. Né? Ou seja, temos que andar de maneira justa, ou seja, em paralelo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E Noé era uma pessoa assim. Aqui em Gênesis 6:9, a primeira característica que se coloca de Noé é exatamente essa. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo. Então, o que significa isso? Justo é aquele que anda segundo a palavra de Deus. Lembra de Jó? Jó era tinha a mesma postura. Qual que era a postura de Jó na perspectiva humana e na perspectiva divina? E com isso é muito importante também nós observarmos. Existia uma coerência muito grande na vida de Jó. O mesmo testemunho que ele recebe dos homens, ele também recebe de Deus. Em Jó, no versículo 1, já começa falando: havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus, essa expressão traduzida como reto ali é o justo. Íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Ali é o narrador falando a respeito de Jó. No versículo 8, nós temos Deus falando, oferecendo o mesmo testemunho a Jó. Viste meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como ele. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, a coerência da postura de vida de Jó, Jó, do mesmo jeito que era visto pelos homens, também era visto por Deus. E é assim que nós temos que ser como cristãos. Ter esta mesma postura, da mesma maneira que somos vistos pelos homens, temos que ser vistos por Deus. Pessoas íntegras, justas, retas, temente a Deus e que se desviam do mal. Então, aqui, né, em Gênesis capítulo 6, versículo 9, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, ou seja, andava de acordo com a palavra de Deus. Não só isso, ele era íntegro. O que é uma pessoa íntegra? É aquela pessoa que oferece o seu melhor dentro do seu conhecimento. Não é uma pessoa perfeita. Né? Quando você tem um elemento integral, por exemplo, o alimento que você está ingerindo, ele pode ser um alimento integral, mas ele não vai ser suficiente para as suas necessidades alimentares. Né? Ou seja, ele está oferecendo tudo o que ele tem. Então, ser íntegro é aquilo, é exatamente isso, é você oferecer o melhor do que você tem, daquilo que é possível. Não é você fazer o que pode, mas oferecer o melhor. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, em você oferecer o que pode ou fazer o melhor. Imagine que você vai passar por uma consulta médica e o médico fala que você precisa fazer uma cirurgia gástrica. Daí você passa por um gastro e o médico ali especializado nessa questão gástrica, ele fala que você precisa fazer uma cirurgia.
Daí você pergunta para ele assim, doutor, esta cirurgia vai ser bem sucedida, vai dar tudo certo? Se o médico te responde assim, ah, eu vou fazer o que eu posso, né? Você vai ter uma impressão a respeito desse médico. Agora, se o médico te responde assim, eu vou oferecer o meu melhor para que seja bem sucedido, a sua perspectiva de confiança não é diferente? Não vai ser outra? É claro que vai ser. Vai ser muito diferente. Então é isso que Deus espera de nós. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, que nós não tenhamos erro. Deus conhece as nossas limitações, sabe os nossos erros. Deus sabe tudo aquilo que nós temos nas nossas limitações humanas, mas ele também conhece o nosso potencial. Então não adianta fazer corpo mole diante de Deus, porque ele conhece o meu potencial. E nós temos um grande potencial. Você pode oferecer o melhor dentro do seu conhecimento a Deus. E é isso que ele quer. Né? Noé era uma pessoa assim, justa, íntegra entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. E o que aconteceu com isso? Aí está no versículo 8. Noé achou graça diante do Senhor. Ele alegrou o coração de Deus. Então, volta à pergunta. As obras levam à salvação? As nossas obras, né, têm a ver com a nossa salvação? Né? E aqui a gente já começa a responder. É claro que sim. É claro que sim. As obras, elas, né, têm muito a ver com a nossa salvação. Por quê? Porque é pelas obras que nós mostramos que somos salvos. Na Bíblia, nós temos algumas expressões que são bastante conhecidas no meio cristão a respeito da marca da besta, né, e a marca de Deus, o selo de Deus pelo Espírito Santo. Né? A questão é, o que é a marca da besta? Onde está a marca da besta? Em Apocalipse fala que a marca da besta, ou seja, a marca do adversário de Deus, do inimigo de Deus, está nas mãos e na testa. O que significa isto? São símbolos, né, no mundo hebraico, são símbolos em Israel. As mãos representam as minhas atitudes, a testa, os meus pensamentos. Então, quando nós observamos ali no texto de Apocalipse, falando que a marca da besta, né, aquele que tem a marca da besta, dá para reconhecer pela mão, pela marca na mão e na testa, é pelas atitudes e pensamentos. Daí nós podemos ver se a pessoa tem a marca de Deus ou a marca da besta. Por quê? A marca de Deus vai estar onde? Em Deuteronômio, capítulo 6, vai falar que a marca de Deus também está no mesmo lugar, nas mãos e na testa. Né? O que significa isso? Significa que, de acordo com as minhas atitudes e com os meus pensamentos, eu mostro se eu pertenço a Deus ou se eu estou fazendo as obras do adversário de Deus, de Satanás, da besta, como é colocado ali em Apocalipse. Então, dependendo das minhas atitudes e pensamentos, eu mostro a quem eu sirvo, eu mostro quem caminha comigo, se é Deus ou se é Satanás. Né? Se eu estou influenciado pelo Espírito Santo ou se eu estou sendo conduzido pelo espírito maligno. E isto, na prática, é o quê? Obras. Nada mais é do que obras. Pelas minhas obras, né, a todo mundo pode ver, né, se eu sirvo a Deus ou ao adversário de Deus. Por isso que Jesus fala o quê? Que pelas obras, pelos frutos, nós seremos conhecidos. E o que são frutos? É a prática daquilo que o Espírito Santo traz em nós pela percepção espiritual. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5, 22 e 23. Os frutos do Espírito, quais são? Amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Né? E contra essas coisas não há lei. Então, a questão é, se você tem frutos do Espírito, tem a marca de Deus e pensa como Deus,
as suas atitudes são atitudes de amor, de paz, de paciência, de mansidão, de domínio próprio. Você vai ter características do amor de Deus também, como fala em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, né? Não se conduz de maneira inconveniente, tudo crê, tudo sofre, né? Tudo espera, o amor jamais acaba. Então, depois vocês podem ler esses textos com mais calma, que eu estou só citando, né, os textos aqui para vocês terem referências bíblicas daquilo que nós estamos falando, né? Então, as obras são importantes, sim, no aspecto de salvação. Por que isso tem me incomodado? Porque existe muita gente que assumiu um discurso de que, não, as obras não geram salvação, as obras não levam a salvação, como se a pessoa, mesmo sendo um religioso, porque daí ele não vai ser um cristão se ele não faz as obras de Cristo, mas sendo um religioso, participando de uma igreja, de uma denominação, ele estivesse salvo simplesmente porque ele acredita que Jesus é o Filho de Deus e se entregou por ele, porque ele acha que isso é fé, né? Isso não é fé, isso é só um fato, é um fato inegável, né? Historicamente, a existência de Jesus é um fato inegável, porque você não tem ninguém mais na história que dividiu o mundo antes dele e depois dele. Nós temos, né, de fato, né, comprovações da existência de Jesus, mesmo para aqueles que não acreditam em Jesus como Filho de Deus. Mas o Jesus histórico, isso é inegável. Ele dividiu a história da humanidade antes dele e depois dele. Então, isto é inegável. Agora, a relação das obras, à medida em que nós vamos compreendendo a vontade de Deus, nós vamos nos permitindo ser transformados pela palavra de Deus, então o que nós vamos fazendo? Nós vamos compreendendo melhor como alegrar o coração de Deus. E o propósito do meu coração, do seu coração, de todo cristão, é alegrar o coração de Deus. Como nós alegramos o coração de Deus? Pelas obras. Como nós entristecemos o coração de Deus? Pelas obras. Quando nós não fazemos aquilo que é a orientação de Deus, ou fazemos de maneira contrária, o que é pior, né, nós desagradamos a Deus, entristecemos a Deus. Quando nós alegramos o coração de Deus, isto é chamado de graça, né? Então, aqui em Gênesis 6 mostra isso. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então, a diferença, né, que há entre aqueles que vão ser salvos em Cristo Jesus está exatamente nisso, né? Se nós temos, de fato, alegrado o coração de Deus ou não. Então, voltando ao texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, olha o que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom quer dizer presente, né? Um presente de Deus. Então, de tudo que nós já estudamos, tudo que nós já vimos até aqui, vamos traduzir melhor esse versículo para a compreensão humana, para a compreensão da língua portuguesa? O versículo em si, ele está na Bíblia assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, vamos traduzir dentro da semântica e da compreensão de tudo que nós já estudamos até aqui. É porque, pela alegria que promovemos no coração de Deus, nós somos salvos, mediante a prática da fé de tudo que nós acreditamos. E isto não vem de nós, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Ou seja, todos os ensinamentos que nós recebemos, todas as instruções, a postura
que nós temos que ter como cristão, isso não foi escolha nossa, não vem de nós, não somos nós que decidimos como devemos ser. É Deus quem decide. Deus decide como o homem deve ser, Deus decide como a mulher deve ser, Deus decide como o casal deve ser, Deus decide como deve ser a criação dos filhos, Deus decide como deve ser a sua postura no trabalho, na escola, nas relações sociais. Deus instrui e decide como deve ser a nossa interpretação e postura de vida. Nada vem de nós. Isto foi um presente de Deus para nós, né? Não de obras, daí vem o versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie, né? Então, não são de obras, né, de decisões humanas, para que ninguém se glorie. Ou seja, olha, eu fiz isso, e isso veio de mim, do meu pensamento, e eu alegrei o coração de Deus. Não, de fato são obras, mas são obras determinadas por Deus para que eu fizesse, que é isso que está no versículo 10 de Efésios 2. Olha o que fala aqui. Pois somos feitura dele, feituras de Deus. E essa palavra feitura, né, que é traduzida, uma palavra estranha para a língua portuguesa, pois somos feituras dele. Eu gosto da palavra grega, porque a palavra grega é poema. Nós somos um poema de Deus. Quando Deus nos criou, ele estava inspirado. Nós somos um poema de Deus. Você é um poema de Deus, né? Nós somos feituras, nós somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então, observe, Deus, antes de nos criar, já em Cristo Jesus, ele já definiu como deveria ser o padrão de vida humano. Qual seria a nossa postura de vida? Qual seria a nossa postura de relacionamento humano? Desde o início, Deus já colocou as regras, já colocou as diretrizes, já colocou os ensinos de como tudo deveria ser. É por isso que ninguém pode se gloriar quando alegra o coração de Deus. Por quê? Porque foi Deus que determinou o que ele deve ser feito. E isto é muito simples de ser compreendido, qualquer pessoa pode compreender isso. Se você alegra o coração de seu pai, né, pela sua postura de vida, porque você agiu da maneira que ele te ensinou na vida, você se tornou uma pessoa íntegra, uma pessoa honrada, uma pessoa respeitada, uma pessoa cordial, e isso alegra o coração de seu pai, né? Mas isso, né, apesar de alegrar o coração do seu pai, você também não deve se gloriar por isso, porque é a sua obrigação de ser assim, né? Para a gente ter uma analogia simples e bastante compreensível, se você estiver numa pista que tem um radar a 80 por hora, por exemplo, se você passar nesse radar, que é 80 por hora o limite de velocidade, 80 quilômetros por hora, se você passar a 120, pode esperar que você vai ser lembrado deste momento, porque vai chegar uma carta na sua casa, né, falando que você foi multado. Por que você foi multado? Porque por causa das suas obras, porque você fez o que não devia, né? Você passou acima da velocidade. Agora, se você passar pelo mesmo radar, que tem o limite de 80 quilômetros por hora. Se você passar por esse aparelho a 70 quilômetros por hora, não vai chegar uma carta na sua casa falando, olha, parabéns, você não vai ser multado porque você passou pelo radar, mas estava abaixo da velocidade permitida. Vai chegar essa carta para você? É claro que não, né? Por quê? Porque você não fez mais do que a sua obrigação, né? Então, é isto que está embutido dentro da questão das obras. Nós fomos criados por Deus para boas obras. Então, fazer boas obras não gera mérito, mas alegra o coração de Deus, porque nós estamos fazendo o que ele determinou para que nós façamos. É isto que nós devemos compreender, que
As obras fazem parte da nossa salvação, por isso que Tiago fala que fé sem obras é morta. Nós não podemos simplesmente falar que acreditamos na palavra de Deus, na Bíblia, que nós acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos no Espírito Santo, mas não temos uma vida condizente com essa profissão de fé, uma vida condizente com aquilo que nós acreditamos. Não pode ser desta maneira, né? Então, aqui, Efésios 2, versículo 8, né, lendo novamente. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, vamos traduzir melhor. Por quê? Pela alegria que você promove no coração de Deus, você é salvo, mediante a prática do que você acredita dentro da Bíblia. E isto não vem de vocês, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque vocês foram um poema de Deus, criados em Jesus Cristo para fazer as boas obras, as quais Deus, desde o princípio, já determinou que fossem feitas. Desde o começo, Deus determinou que essas obras fossem feitas. E elas alegram o coração de Deus, e alegrando o coração de Deus é que nós seremos salvos. Um dos momentos mais belos que eu vejo na Bíblia, nesse aspecto da alegria ao coração de Deus, está no texto de Mateus, capítulo 3. Observem ali, se você tiver com a Bíblia, Mateus, capítulo 3, é o texto em que nós temos o batismo de Jesus. E em Mateus, capítulo 3, o batismo de Jesus é apresentado de uma maneira bastante especial, mostrando a todos nós esta questão do aspecto da salvação. Então, olha o que fala aqui, Mateus capítulo 3, né? Versículo 11 em diante, para que nós tenhamos o contexto. Mateus capítulo 3, ele diz assim: Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Colherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Até aqui. Observem o que está acontecendo aqui e a maneira que Jesus alegrou o coração de Deus. Jesus está indo para ser batizado por João Batista. Só que tem uma questão. João Batista, aqui no versículo 11 de Mateus 3, ele já mostra que ele batizava para o arrependimento de pecado. E ele sabe que em Jesus não há pecado. Então, ele não queria batizar Jesus. Né? Pelo contrário, ele queria ser batizado por Jesus. Por quê? Porque Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, aquele que é batizado por Jesus tem frutos do Espírito, porque foi batizado por Jesus no Espírito, então tem amor, tem paciência, tem mansidão, domínio próprio, né? Ele vai frutificando os frutos do Espírito, né? E também vai passando pelo fogo, ou seja, vai sendo purificado, santificado ao longo da sua vida. Então, João Batista queria ser batizado por Jesus, porque Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. Mas o que acontece? Jesus foi para ser batizado por João.
E João batizava para arrependimento de pecados e Jesus não tinha pecado. Então, não fazia, teoricamente, sentido Jesus ser batizado por João Batista. Só que Jesus falou: não, eu tenho que ser batizado por você. Por quê? Porque naquele tempo, assim como hoje, muitas pessoas tinham discursos diferentes a respeito da verdade da palavra de Deus. Cada um pregava uma coisa diferente. Os fariseus pregavam uma coisa, os samaritanos pregavam outra, os saduceus pregavam outras, né? Cada um tinha uma pregação diferente. E a questão é, quem é que estava pregando a verdade? Com aquele que Jesus se batizasse, ele ia mostrar que era aquela pessoa que estava pregando a verdade. Então, Jesus foi ser batizado por João Batista, porque era João Batista que estava pregando a verdade. E aí ele falou: não, eu vou me submeter, você tem que me batizar, porque quando você me batizar, todos vão saber que você está pregando a verdade. E aí Jesus decidiu fazer o batismo no lugar certo. E isto alegrou o coração de Deus, o Pai. Olha o versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha o que acontece aqui. Deus, o Pai, ele abre os céus, né? O Espírito Santo desce materializado como uma forma de pomba sobre Jesus, e o próprio Deus declara: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o filho que alegrou o meu coração, porque está fazendo a coisa certa. E é isso que Deus quer falar de você e de mim, de todos nós. Quando nós fazemos tudo certo, segundo as orientações de Deus, Deus abre as janelas do céu, né? Envia o Espírito Santo a nós e dá a mesma declaração para cada um de nós. Este é o meu filho amado que alegrou meu coração, em quem eu tenho prazer. Esta é minha filha amada, em que alegrou meu coração, em quem eu tenho prazer. Vamos trazer para uma expressão bastante nossa, dos nossos dias. Deus abre a janela do céu e vê que o filho dele fez o que era correto e fala assim: Este é o meu garoto, esta é a minha menina. É isto que Deus, o Pai, fala para todos nós, e é isso que ele quer falar para você hoje e todos os dias. Sempre que nós alegramos o coração de Deus ao fazer o que é correto, Deus fala: Este é o meu garoto, alegrou o meu coração. Este é a minha menina, alegrou o meu coração. E é isto que está acontecendo aqui em Mateus 3, quando Jesus é batizado. Deus abre o céu, o Espírito Santo vem em forma de pomba, mas Deus dá uma declaração: Você alegrou o meu coração. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a postura de Jesus, a decisão de Jesus, alegrou o coração de Deus. Né? E eu acho esta uma das passagens mais belas que nós temos na Bíblia, porque mostra que todas as vezes que nós seguimos a palavra de Deus, colocamos em prática os ensinamentos de Deus, todas as obras que nós fazemos que alegra o coração de Deus, Deus do céu fala para a gente: esse é o meu garoto, esse é meu filho. Né? Então, não duvide de que você é filho de Deus, não duvide que você é filha de Deus, porque esta também foi a tentação de Satanás com relação a Jesus. No versículo 4, no capítulo 4 de Mateus, né, seguindo aqui, logo depois do batismo, nós temos a tentação de Jesus. E existem muitos discursos falando da tentação de Jesus a respeito da fome, a respeito da adoração, mas, na verdade, o que Satanás estava querendo fazer era simplesmente levar Jesus à dúvida. Deus fez uma declaração a Jesus: Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria.
Vem Satanás e quer colocar dúvida na cabeça de Jesus e pergunta, faz um desafio a Jesus, não é nem uma pergunta, ele faz um desafio a Jesus. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se você é filho de Deus, se atira daqui de cima, porque Deus vai te socorrer, né? E Jesus fala o quê? Mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde com a própria palavra. A questão é que o adversário de Deus, Satanás, está sempre tentando colocar dúvidas na sua mente, no seu coração, se você realmente é filho de Deus, se você realmente é filha de Deus, se você realmente está querendo, né, se você está de fato acreditando que você é filho ou filha de Deus. E você realmente é, porque o próprio Deus declarou isto. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, como que Jesus promoveu esse momento de alegria, esse momento de prazer no coração de Deus? Seguindo as suas orientações pelo Espírito Santo, fazendo o que era certo, fazendo o que era esperado. E aí Deus fala: Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu garoto, né? Fez o que é certo. As obras de Cristo alegrou o coração de Deus. As nossas obras como filhos de Deus também devem alegrar o coração de Deus. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, voltando para o texto de Efésios 2, né, de 8 a 10, né, porque pela graça sois salvos, pela alegria que nós promovemos no coração de Deus, nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nela. Então, a pergunta do início: obras levam à salvação? Sim, as obras levam à salvação e levam à perdição também. Depende do quê? Depende se você alegra o coração de Deus ou não. E o que você tem feito? Você tem alegrado o coração de Deus? Como você alegra o coração de Deus? Colocando em prática aquilo que foi determinado para você fazer. Sendo um bom filho, sendo um bom funcionário, sendo um bom cristão, tendo os frutos do Espírito Santo, amor, paciência, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, longanimidade, saber esperar a longo prazo, né? Dentro do aspecto do amor, você, né, ter, né, de fato, o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo. Então, fazer de fato aquilo que está no coração de Deus. E para a gente concluir, nós temos esta questão em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, nós temos a conclusão destas obras, né, que alegram o coração de Deus. Apocalipse, capítulo 14, né, versículo 13, olha o que diz aqui. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras as acompanham. Né? Então, as obras, né, que alegraram o coração de Deus vão te acompanhar por toda a eternidade. Nós estaremos junto com Deus. Todos aqueles que estiverem junto com Deus estarão ali desde o princípio, como nós vimos lá em Gênesis 6, com a história de Noé. Desde o princípio, todos os que estarão eternamente com Deus estarão ali porque as suas obras alegraram o coração de Deus. Então, observem a expressão da graça nas suas duas vertentes. A graça, o favor imerecido, porque nós não merecíamos o sacrifício de Cristo, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, nós não merecíamos ser habitação do Espírito Santo, né? Nós temos esse imerecimento, mas dentro da própria expressão da graça,
nós temos as obras que alegram o coração de Deus. E o que alegra o coração de Deus é cumprir os seus mandamentos, é colocar a sua palavra em prática, ser guiado pelo Espírito Santo, fazer a sua vontade a todo momento. E tudo o que nós fazemos que alegra as obras, que alegra o coração de Deus, irá nos acompanhar para a eternidade. É isso que fala Apocalipse 14, versículo 13, né? Porque as suas obras os acompanham. As suas obras vão acompanhar, né? Você alegra o coração de Deus. Nós estaremos na eternidade, né? Porque as nossas obras nos acompanham, porque as nossas obras como cristãos, né, de fato alegraram o coração de Deus. Então, a pergunta que fica para o nosso final, para a nossa conclusão, é exatamente essa: a sua postura de vida cristã, independente do seu vínculo religioso, independente da denominação, da igreja que você faz parte, a sua expressão de vida cristã tem alegrado o coração de Deus ou tem entristecido o coração de Deus? A palavra de Deus nos diz que nós não devemos entristecer o espírito. Nós não devemos entristecer o coração de Deus. Nós devemos, né, promover a alegria, sermos carismáticos, gerar graça, né, no coração de Deus, alegrar o coração de Deus, e essa graça volta para nós, assim como fala em Jeremias capítulo 29, versículo 11, onde Deus fala: eu bem sei os planos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, e são planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Deus está atento às suas necessidades, aos seus sonhos, aos seus projetos, mas Ele quer que você, de fato, realize tudo segundo o que alegra o coração dele. E Ele também alegrará o seu coração, como tem alegrado o meu todos os dias. Você tem alegrado o coração de Deus ou você tem entristecido o coração de Deus? Você vai ser amigo de Jesus se fizer o que Ele manda. Então, basta ter isto em mente, né? Viver de acordo com a vontade de Deus, e a cada decisão, para todas as coisas, sejam maiores ou menores, desde a simples escolha de um alimento ou de um vestuário, até uma decisão maior de um trabalho ou de construir uma família, tudo tem que ser pautado pela Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Assim, nós alegraremos o coração de Deus a todo momento. E eu espero que você esteja alegrando o coração de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os nossos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, têm buscado alegrar o seu coração, mesmo nas suas falhas, nas suas limitações, aprendendo muitas vezes com os erros, chorando pelos pecados que foram cometidos, mas, como diz a tua palavra, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nossas vidas estejam sempre em tuas mãos, que sejamos guiados pelo teu Espírito Santo, estejamos sensíveis à tua voz e as nossas decisões sempre sejam pautadas pela Bíblia, de maneira que venham a alegrar o seu coração. Te agradeço, Deus, por este momento de estudo da palavra, te agradeço por aqueles que dedicaram um tempo para aprender um pouco mais de ti, para aprender como alegrar o seu coração. Que o Senhor os abençoe, abençoe a cada família por eles representado. Que o Senhor conceda da tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo continue conduzindo as suas vidas e que a cada dia vocês estejam sensíveis à voz de Deus, em nome de Jesus.